Bom dia, bom dia. Bom dia. Pai Senhor. Sejam bem-vindas. Já iremos iniciar o nosso devocional de hoje, tá? Glória a Deus. Nós iremos iniciar. Ai, que lindo! Vocês estavam esperando já. Fico feliz. Vamos orar para a gente iniciar o nosso devocional? Já encaminha para alguém que você acredita que possa ser edificada nessa manhã, tá? Encaminha para alguém que eu creio que o Senhor tem uma palavra para nós aqui, tá? Só confirme para mim, o som está bom? O som está bom para vocês? Está alto? Sim? Do retorno de vocês. O som está bom? Tá bom, perfeito. Então, eu queria que você fechasse seus olhos e orasse comigo nessa manhã. Sei que você já deve ter orado, mas eu quero orar com vocês agora, tá? Senhor, nessa manhã nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Senhor, nós somos gratas por esse dia, por essa manhã que o Senhor nos concedeu, Pai. E nós oramos agora, entramos na Sua presença. Antes de tudo, queremos pedir o Seu perdão, a Tua misericórdia, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, estar falando conosco. Nesse momento, nós queremos ouvir a Tua voz. Eu oro por cada mulher que está aqui, que por algum motivo me conheceu através dessa rede social, através de algum vídeo, através de alguma publicação. Elas foram alcançadas e elas estão aqui. E eu te louvo, Senhor, pela vida delas. O Senhor faz conexões, o Senhor nos apresenta pessoas para a nossa edificação. E nessa manhã, Pai, seja conosco, Senhor, em tudo que nós fizermos. Nós queremos ser confrontadas, nós queremos ser alinhadas, nós queremos ser renovadas, ó Deus, para que nós possamos ser a mulher que o Senhor quer que nós sejamos neste tempo. Nós sabemos que o Senhor nos levantou para este tempo. Então, se há algo, Pai, que atrapalha, se há algo que tem causado distração em nosso coração, se há alguma pendência, se há algo que precisa ser ajustado, consertado, colocado em ordem, nos mostra nessa manhã. Que Teu Espírito Santo possa trazer clareza aos nossos corações, que a Tua presença, a Tua glória, Pai, enche o lar delas, enche o coração delas principalmente, e que elas sejam impactadas pelo Teu poder, porque não há nada melhor, não há, Senhor, e lugar melhor para se estar do que na Sua presença. E é exatamente por isso que nós estamos aqui. Atrai nosso coração um pouco mais para perto de Ti. E que nós possamos, que o Senhor possa encontrar em nós um coração quebrantado, um coração contrito, um coração, Senhor, sem nada, Pai, que possa causar alguma barreira entre nós e Ti, nenhuma pendência, nenhuma mágoa. Assim nós oramos essa manhã e colocamos diante do Senhor nosso final de semana. Alcança a casa delas, alcança os maridos, Senhor, alcança os filhos, alcança a geração.
que elas possam ser levantadas como instrumento de justiça, Senhor, para este tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fico feliz que vocês estão aqui nessa manhã. E hoje nós vamos fazer um pouco diferente o nosso devocional. Vou apresentar para vocês um pequeno amigo. Hoje eu vou tocar. Ontem o Senhor ministrou algumas canções para mim cantar, ministrar aqui para vocês. Confesso que eu não ia muito, mas eu tenho sentido paz nisso. E o que eu mais quero é que nós, juntas, tenhamos um momento com Ele, antes de receber a palavra que Ele tem para nós. E eu quero que você abra o seu coração, que você seja ministrada nesse momento. Eu já orei, já coloquei diante do Senhor, e Ele tem liberdade aqui. Ele tem liberdade aqui, Ele tem liberdade aí. Eu não sei como que você está se sentindo hoje. Eu não sei como está seu relacionamento com o Pai. Mas o Pai, Ele quer se relacionar com você nessa manhã. E para isso você precisa abrir seu coração e deixar Ele entrar. Deixar Ele organizar tudo que precisa ser organizado, tá? Então, nós iremos louvar 2 canções, que eu não tenho dúvidas, eu creio que você conhece. E eu queria que você, nesse momento, tivesse o seu momento com Deus e cantasse junto comigo a Ele, tá? Glória a Deus. Eu não vou conseguir olhar para a câmera agora, tá? Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Senhor Deus, abraça-me, 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 Senhor, com teus braços de amor. E eu quero ser como criança,
te amar pelo que és e voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Eu torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. E eu não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso, Senhor. Abraça-me, 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 Senhor, e com teus braços de amor eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és tão maravilhoso para mim. E eu vim para adorar-te, eu vim para prostrar, eu vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és tão maravilhoso para mim. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Meu Pai, meu Papai, Abba Pai, Pai, meu Pai, meu Papai. Senhor nosso Pai, meu Deus, obrigada nessa manhã. Eu
nós iremos começar. E eu não poderia deixar de falar algo para vocês que eu tenho sentido muito o Senhor falar comigo. Você pode não ter tido o amor de um pai, mas saiba que você tem um pai que te ama, um pai que te chama. E essa canção, ela fala que Ele é o nosso Abba, Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. E muitas mulheres, elas não se sentem amadas por Deus. Elas não sentem que são dignas de se achegar a Deus. Mas eu quero te dizer que você tem um Pai que te ama, um Pai que cuida de você, e um Pai que não te rejeita, um Pai que não te rejeita. Enquanto eu ministrava esses dois louvores, é como se eu pudesse sentir mulheres que sentem falta dessa paternidade, sentem falta desse Pai. E eu vou trazer uma live sobre esse tema para vocês, tá? Sobre paternidade, sobre feridas que muitas mulheres carregam na sua história, porque não tiveram o amor de um pai, porque não tiveram o amor de uma mãe. E quando eu falo de feridas emocionais, o inimigo, ele tenta nos confundir, nos manipular ao ponto de nós pensar que o Senhor não nos ama. E eu quero te falar algo. Pensa num amor tão grande ao ponto dele gerar um incômodo em mim, ao ponto dele me despertar, ao ponto dele me encher de tanta coragem de me fazer vir aqui, de me fazer me posicionar, de me fazer arriscar muita coisa, de me fazer, quando eu falo me posicionar, ao ponto de você me conhecer. E talvez você pense hoje, né? Resolvemos o problema, Edileuza. E talvez você pense, Deus deve amar outras pessoas mais do que eu. Ah não, Tati, isso que você está falando é para outras pessoas. A minha história, Tati, você não conhece. Você não sabe o que eu já fiz. Mas apesar de tudo, eu quero te dizer que Ele te ama. Quero dizer que Ele te escolheu. Quero dizer que você é amada. Você só precisa hoje receber esse amor e se sentir amada. Então vamos falar hoje sobre as mulheres que o Senhor está levantando neste tempo. E talvez você pense, Tati, será que isso é para mim também? É para você também. É para você também, eu não tenho dúvidas. Que não é só para você, é você também essa mulher. Certo? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Esther. Você pode abrir a sua Bíblia em Esther? Lembra do nosso combinado? Sempre quando você estiver aqui nas minhas lives, que eu sempre faço devocional, quando não for devocional eu vou avisar vocês, você vai trazer a sua Bíblia, tá? Eu gosto muito de trazer esse ensino para vocês. Eu vou só ter que ajustar aqui, porque eu vou precisar... Espera só um pouquinho. 1 minuto. Eu vou precisar mudar o meu teclado, porque senão vai atrapalhar eu falando. Só um momento.
prontinho. Vamos lá. Esther, capítulo 4, versículo 14. Esther, capítulo 4, versículo 14. Vamos lá? Eu vou ler em duas versões, porque eu acho que elas se complementam. E as versões, elas são um pouco diferentes, mas eu quero explicar o significado para vocês. Vamos lá, diz assim, Esther, capítulo 4. Vamos pegar a partir do 14. Eu gostei do 14. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão o socorro e ajuda para os judeus. E eles serão salvos. Porém, você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha, justamente para ajudar numa situação como esta. Então Esther enviou a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias, não comam, não bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois eu irei falar com o rei. Mesmo sendo contra a lei, se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Na outra versão diz assim: quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha? Primeiro, eu quero contextualizar um ponto muito importante. Como que Deus levanta uma mulher? Sabe me responder isso? Como que é o processo do Senhor levantar uma mulher para este tempo? Olhando para a história de Esther, nós sabemos que a história dela é muito inspiradora. Eu vou falar um pouco das feridas que pode ser que a Esther tinha, mas em tudo há um processo para o Senhor nos levantar para este tempo. E esse processo, ele não é rápido. Quantas pessoas, elas começam a fazer sucesso, e pessoas cristãs mesmo, eu digo, enfim. Só que ali é só quando ficou evidente. Mas muito antes disso, essa pessoa já foi desenvolvida no secreto. Essa pessoa já passou por muitas coisas. E eu quero te dizer exatamente isso. Que a primeira coisa para o Senhor levantar uma mulher nunca começa visivelmente. Começa nos bastidores. Começa escondido. E talvez você se sente assim hoje, Tati, eu me sinto escondida. Tati, como que Deus vai me achar aqui? Uma fazenda, em um sítio, em uma cidade, sei lá, com 3.000 habitantes, como que o Senhor vai me ver aqui? E o que você muitas vezes chama de esconderijo, estar escondida, eu chamo de preparação. Você pode não entender muitas coisas, mas você está passando por um processo de preparação. Para mim chegar ao ponto de vir me posicionar no Instagram como cristã, eu sirvo ao Senhor já desde a minha pré-adolescência, mas houve uma preparação para mim estar aqui. E uma preparação que eu quero te dizer que não foi de 1 ano, não foi de 2, foi de aproximadamente 3 anos.
Porque há 3 anos atrás, o Senhor começou a gerar esse desconforto que eu vou falar para vocês hoje aqui. Então, primeiramente, o Senhor, para levantar uma mulher, ele começa no secreto, no invisível. Ele começa a gerar vontade de estudar temas e causas específicas. Ele começa a gerar uma sede e um anseio pela presença dele como nunca antes. Ele começa a te dar sensibilidade à voz dele. Ele gera uma inquietação. Ele te faz orar mais, ele te faz jejuar mais. Ele te faz se afastar de pessoas. Ele te leva para um lugar secreto, que fala um quarto secreto. Ele te leva exatamente para esse lugar. Só que ali você está sendo preparada. Por mais que você pense, Tati, eu estou escondida. Enquanto você não entender isso, você vai lutar e guerrear contra causas erradas. Porque às vezes a gente pensa, eu não estou tendo oportunidade porque as pessoas não me veem. Eu não estou crescendo por causa disso. E não. E não. Não é as pessoas. E também não é o lugar. É claro que quando for o tempo de você romper, de você expandir, de você ir realmente, não vai ter ninguém que te segure. Não vai ter ninguém que vai poder te calar. Porque você está na direção do Pai. Mas para você chegar nesse ponto de ir, você precisa estar preparada. Você precisa estar enraizada. E sempre quando eu vim falar com vocês, eu vou falar sobre raízes. Raízes é a nossa história. Sempre quando você estiver no processo de crescimento, pensa comigo, você pulou etapas. Você chegou aonde o Senhor queria que você chegasse. Só que você não chegou tratada. Você chegou com pendências, com acúmulo de coisas mal resolvidas. Sabe o que vai acontecer? Eu quero que você veja a publicação que eu postei ontem à noite. O inimigo, ele sabe das suas feridas, ele sabe da sua história, ele sabe das suas frustrações, ele sabe das suas quedas, ele sabe das suas fraquezas. Pois bem, sabe o que ele vai fazer? Ele vai manipular a sua mente, ele vai te escravizar mentalmente, por mais que nós somos livres em Cristo. Quando temos pendências, quando temos mágoas, quando temos, coisas, situações que nós não engolimos ainda, tudo isso vem à tona novamente. Eu digo isso porque eu sou guerreada constantemente aqui, no meu posicionamento. Porque são vidas que eu creio que estão sendo alcançadas e libertas de toda a prisão emocional que o inimigo queria aprisioná-las. Mas hoje eu sei guerrear na minha mente. Isso não quer dizer que eu não tenha dificuldades, não tenha lutas, eu tenho. Mas hoje eu sei como lutar. E é uma guerra constantemente. Essa guerra ela não para. Então você precisa estar enraizada, raízes curadas. Para quando chegar o tempo de dar frutos, esses frutos não sejam podres. O que seria o fruto podre, Tati? Uma pessoa que já serve ao Senhor há muito tempo. Mas os seus comportamentos não mudam. As suas palavras não mudam. Seu sentimento, os sentimentos que predominam no seu coração são de rancor, são de maldade, são de inveja. São ainda de comparações. São de sentimentos que não são fruto do Espírito Santo. Isso são frutos podres. A árvore por si, ela é bonita. Aparenta ser, como diz em Apocalipse. Mas não é. A Bíblia vai dizer assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão ou os conhecerão. Quando fala frutos, atitudes, a forma como você trata as pessoas, o seu posicionamento, a sua conduta, as suas palavras. Isso não quer dizer que nós somos perfeitas. Não, nós não somos. Mas eu quero te ensinar que há um caminho. Quando falamos ser curada, as pessoas pensam que a cura, eu fui no culto, eu fui curada.
Nós somos curadas em um culto. Mas a cura da alma, ela é constante. É morrer todos os dias para as nossas vontades. A cura da alma ela é um processo. E um processo que eu posso dizer que é doloroso, é difícil. E aqui nós vamos entrar na história de Esther, para que você entenda como foi o processo dela. Antes do trono, a Esther passou por um processo de preparação. Ela não foi levantada por acaso. Ela não foi também escolhida por acaso. Talvez você olhe para ela por ela ser bonita, por como diz a palavra, ela era uma mulher bonita. Talvez você pense que o rei escolheu ela pela aparência e não. Existe algo mais profundo que levou ela a ser escolhida. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Esther. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, o cenário atual da nossa igreja. O que é a igreja, Tati? A igreja somos nós. A igreja atual, brasileira, mundial, enfim. Há uma geração carente de mulheres curadas. Há uma geração carente de mulheres curadas. Você já teve dificuldade em lidar com mulheres? Fala pra mim. Você já teve conflito com mulheres? Quando a gente senta com mulheres, seja na igreja, a gente não vê uma falando da outra? Nós não vemos uma competitividade no universo masculino ou feminino? Nós vemos muito. Mulheres que diminuem outras. Mulheres que barram o ministério de outras para não crescerem, porque ela não pode ser maior do que eu. Mulheres que excluem outras por estarem se destacando. Isso eu vejo tanto. Mulheres que diminuem, expõem outras para se sobressair. Mulheres que expõem pecados de outras que abriram o coração para elas. Vou dar um exemplo. Eu fui abrir meu coração para você. E... Ai, que lindo! Glória a Deus! Seja bem-vinda, Priscila. Mulheres que... Como eu disse, eu vou abrir meu coração com você. Aí eu começo a me levantar, o Senhor começa a me levantar, o Senhor me cura emocionalmente das minhas feridas. E chega o ponto de o Senhor me expandir, expandir meu ministério, enfim. Aí eu abri meu coração para você um dia. Eu contei toda a minha história. Eu contei meus altos e baixos, eu contei as minhas feridas. Até os meus pecados mais ocultos eu contei para você. Aí chega um dia que o Senhor começa a me usar, a alcançar vidas. Aí você vai e começa a falar para as pessoas. Ou conta para uma, ou conta para outra. Mas você não sabe o que ela fez no passado. Você não sabe quem ela era. Ou chega alguém perto de você, chega uma mulher na igreja perto de você, enfim. Ah, mas você não sabe a história dela. Ah, eu descobri que ela é isso. Eu começo a disseminar palavras. E eu mal tenho a consciência, eu creio que a gente tem a consciência sim, mas que é o diabo que está fazendo isso através de você, para destruir essa pessoa. Porque quando Deus levanta uma mulher, não é sobre essa mulher, é sobre as vidas que serão alcançadas através dela. E talvez você pense que você está lutando para acabar com o ministério dessa pessoa e não. E é um preço muito grande. Então, quando falamos sobre fofoca, sobre inveja, sobre essas palavras que surgem no meio de nós mulheres, a situação, como eu digo, o buraco é bem mais embaixo. Os maiores problemas é entre as mulheres nas igrejas. Não é entre os homens. Hoje eu atendo 95% são mulheres.
E todas elas, dessas 95, chegaram até mim por causa de problemas, situações, a maioria, dentro da igreja. Isso é absurdo? É. Ou seja, vivemos uma crise de identidade feminina. Mulheres que não sabem quem elas são, mulheres que não são curadas emocionalmente, e elas começam a soltar esses frutos podres, porque na verdade isso para mim é um fruto podre. Aparenta ser, mas não são. Lembra que nós falamos sábado passado, sobre... agora fugiu o nome da igreja. De Apocalipse, que eu falei daquela palavra, Apocalipse 4, se não me engano, 3. Aparentam ser, mas não são. Isso é muito triste mesmo, Adriana. Muito triste. E talvez você pense, isso só acontece no Brasil. Não, eu tenho pacientes de mais de 12 países. Isso acontece no mundo todo. É normal, Tati? Não, não é. Não deveria ser. Mas tem tantos congressos, Tati, tem tantos retiros de cura emocional. Hoje, mais do que nunca, as igrejas têm falado sobre cura da alma. Mas por quê? Porque nós não estamos querendo morrer todos os dias. Morrer para nós. E outra, não estamos sabendo também contra quem estamos lutando. A nossa luta não é contra as pessoas. Por mais que nós sabemos, sim, existem pessoas que têm um coração perverso. Existem pessoas que são maldosas, sim. Existem pessoas que são invejosas, sim, elas querem ser assim, elas não querem mudar. Eu sei que tem. Mas existem pessoas que não sabem, que deveriam, nós precisamos ter essa consciência hoje, nessa manhã. Que nós não estamos lutando contra as pessoas. Você não está lutando contra pessoas. Isso mesmo. Igreja de Sardes. Obrigada por lembrar e por achar para mim. Às vezes foge as palavras. Então, segunda coisa. Ativismo disfarçado de propósito. As igrejas hoje em dia estão elas estão ativas. É imersão, é congresso, é retiro, é conferência, é tanta coisa. Mas até nesses congressos, nessas coisas, dá problema, já perceberam? Para acontecer uma luta. Por causa que as mulheres têm picuinhas uma com as outras. E por que eu estou dizendo há uma geração carente de mulheres curadas? Porque uma mulher curada, ela não compete. Ela não dissemina ódio, inveja. As palavras dela não é para diminuir, não é para matar outra mulher. As palavras dela são doces como mel. E quando eu falo doce, ela sabe como falar, ela sabe como corrigir, ela sabe como exortar com amor. Letícia, eu creio que a live vai ficar salva. Isso vai depender do tempo que eu for fazer, o tanto de tempo que durar. Se eu conseguir encerrar o assunto, eu creio que eu vou conseguir deixar salva. Então vemos igrejas muito ativas, mas está disfarçado. Está camuflado. Porque deveria diminuir isso no nosso meio. Mas por que não está diminuindo? Contraditório. Outro ponto. Espiritualidade rasa. Aqui, eu não estou falando de religião. Porque eu sei que várias pessoas me seguem, eu estou defendendo a palavra de Deus, embora eu tenha a minha religião. Mas, quando eu falo espiritualidade rasa, eu falo não só da nossa vida espiritual com o Senhor. Eu falo de uma vida, uma devoção para além do cristianismo, como pessoa também. Eu digo que eu amo a Deus, mas eu não amo o meu irmão. Eu não amo as pessoas. Eu não ajudo quem precisa. Eu não estendo a mão quando eu posso estender a mão. Aqui está falando disso, uma espiritualidade rasa. Vamos lá. Em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, olha o que diz. Eu vou abrir porque eu gosto dessa versão.
Segunda Crônicas 16, 9. Olha o que diz essa palavra. Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo, a fim de dar forças a todos os que são fiéis a Ele com todo o coração. Desta vez o Senhor fez uma loucura e por isso, de agora em diante, o Senhor vai estar sempre em guerra. Olha só. Eu vou continuar porque eu quero ler o que vocês estão falando. Mas eu sei que se eu ler, eu vou querer conversar com vocês. Mas depois eu vou ver se eu consigo conversar com vocês, tá? Sobre o que vocês estão compartilhando. Então, os olhos do Senhor passam por toda a terra. Ou seja, o Senhor ele observa as nossas condutas. Nada que acontece está oculto aos olhos dele. Então, ele sabe quando você é injustiçada. Ele sabe quando você é caluniada. Ele sabe quando você é rejeitada, quando você é abandonada. Ele sabe. Tati, então por que nada acontece? Porque muitas vezes ele observa a sua conduta. Ele olha para você. Nós não podemos impedir que as pessoas irão nos ferir, infelizmente. Mas você pode decidir o que fazer com isso. Tati, eu já fui muito ferida com pessoas dentro da igreja. E quero dizer para você, sinto muito por isso. Mas você foi ferida por pessoas feridas, eu tenho certeza. Ou pessoas que não foram totalmente libertas pela verdade. E muitas pessoas que vêm até mim, que hoje o meu foco, a maioria é atender pessoas cristãs, elas falam, Tati, aconteceu essa frustração. Tati, acabou pra mim. E eu sempre falo, o inimigo sabia das suas feridas. Ele sabe qual é a área que ele consegue te massacrar emocionalmente e espiritualmente. E agora ele sabe que ele está tendo êxito, então ele vai continuar. Uau, é isso mesmo. O que eu tenho que fazer? Fechar essa brecha. Fechar essa brecha. É um processo fácil? Não. E muitas vezes o Senhor vai precisar colocar pessoas para te ajudar a fechar essa brecha. Mas, Tati, não é normal eu ser ferida por liderança. Não é normal, Tati, eu passar por coisas, sei lá, por pessoas que estão à frente de mim, que estão, sei lá, cuidando de outras. Eu sei que não é normal. Mas nós não somos perfeitos. Existem pessoas que, infelizmente, continuam no erro. Não tem esse discernimento, não tem esse conhecimento da conduta delas. O quanto é prejudicial. Eu tô fazendo isso muitas vezes para edificar e muitas vezes tá matando a outra. Isso eu sei. Mas o que você não pode é querer falar pro Senhor, Pai, eu quero parar. Porque aconteceu isso aqui comigo, porque eu fui ferida nessa área. E se eu te disser que o Senhor pode estar te levantando exatamente onde você foi ferida? E se eu te falar que o Senhor quer te usar através disso também? E se eu te falar que isso pode fazer parte do processo de tratamento de Deus na sua vida? Por mais que você não entenda, por mais que você questione, você precisa entender qual que é o processo de tratamento que você está vivendo. Qual é a área da sua vida que o Senhor quer trabalhar? Existem coisas que o Senhor nos leva a viver. Existem coisas que plantamos e colhemos. Outras, as pessoas fazem por livre, espontânea vontade, nos ferem, que não temos muitas vezes como interferir. A questão aqui não é, meu Deus, por que aconteceu? É, Pai, o que eu posso fazer com isso? Pai, como essa situação que quase me matou, esse divórcio, essa traição que quase me matou, Senhor, pode no futuro, Pai, ser usada por Ti para alcançar outras vidas. O Pai,
Me mostra, Pai, o que o Senhor trabalhou, o que está trabalhando através disso. Muitas vezes não é o Senhor que fez com que a situação acontecesse. Mas para além disso, Pai, como que isso aqui pode ser, a gente usa muito essa palavra na psicologia, ressignificado. Como, Senhor? Talvez você olhe para a sua história e tem uma mancha. Tati, tem uma mancha na minha história. E isso me impede de ser essa mulher que o Senhor quer me levantar para este tempo. Tati, isso me impede de me posicionar. Isso me impede de ministrar, Tati. Isso me impede de ir até outra pessoa e falar aquilo que o Senhor tem me falado. Como eu sou psicóloga e eu ouço muita coisa, eu atendo mulheres incríveis, que você olha para elas, elas são... Que mulher ousada. Mas os bastidores delas foram muito difíceis. Existem marcas da sua história que precisaram ser expostas. Outras não. O diabo, ele sabe da sua história. Ele sabe como te massacrar, ele sabe dos seus pecados, até dos mais ocultos que ninguém sabe. E ele está investindo pesado para te derrubar, para te desanimar, para te fazer parar. A maior guerra é na nossa mente. É na sua mente. Então, a maioria das mulheres que você vê que é muito usada por Deus, saiba, elas tiveram uma história de muitas perdas, de muitas frustrações. E também de muitas coisas que nós não sabemos. E eu quero te dizer que o Senhor não quer usar mulheres porque elas são perfeitas. Mulheres que não pecam, sabe? Que pensam que não pecam. Mulheres que são perfeitas demais. O Senhor me usa porque... Não. Eu quero dizer que o Senhor quer usar mulheres rendidas. Mulheres curadas. Mulheres que não querem viver presa na dor. Mulheres que querem alcançar outras mulheres, como um dia o Senhor me alcançou. Eu quero levar essa palavra, Senhor, para outras mulheres, porque, Senhor, eu não tinha vida, não tinha alegria, o Senhor me salvou. Então eu quero levar também para essas mulheres. Eu sei de onde eu vim. Eu, Tatiane, sei de onde eu vim. Eu sei o Senhor que me encontrou. Eu sei o Senhor que preencheu as lacunas do meu ser. E é por isso que eu estou aqui. É isso que me dá forças para estar aqui. É por isso que eu não paro. Por mais que eu queira muitas vezes parar. Quando eu falo parar, não é de servir o Senhor, não, tá? Jamais. É de me posicionar aqui. Talvez você pense que é só uma live, mas é uma guerra. É uma guerra. Por quê? Porque nós precisamos nos posicionar em tempo e fora de tempo. E Ele fez com que, de alguma forma, eu me posicionasse ao ponto de você me encontrar. Porque aqui você vai ver que eu não falo de mim. Eu falo do que o Senhor quer fazer através de mim. E eu creio plenamente que não é sobre a Tati. Não é sobre quem eu sou, não é porque eu sou psicóloga, não é sobre isso. Foi a estratégia que Ele me deu. Que daqui por diante vocês vão ver que dificilmente eu vou ficar falando que eu sou psicóloga aqui. Foi a estratégia que Ele me deu. Comecei através disso. Mas para além disso, eu quero te dizer, há uma urgência no céu. Há uma urgência. E nossa guerra, ela está travada no mundo espiritual. E é por isso que eu falei, Deus, eu não vou parar enquanto eu não ver mulheres sendo curadas emocionalmente, porque eu não acho certo. E eu dou glória a Deus por isso, porque você está aqui. Porque você está aqui. E ser curada, eu quero te dizer, Eduarda, que é um processo difícil. Ione, é um processo difícil. Dói, ele nos esmaga para extrair o melhor. E esse melhor, muitas vezes,
é para outras mulheres. Eu falei para as mulheres da segunda turma da imersão, da primeira nem tanto, mas da segunda, eu senti realmente que o Senhor tinha me espremido. Sabe quando espreme? Falam sobre o processo de fazer o vinho, né? Ele me espremeu. E eu pensava, Deus, não tem mais nada de força, Senhor. Senhor, tem só um pouquinho aqui ainda. Porque foi muito, me sugou muito. De eu querer só dormir. Eu não ter forças pra nada. Eu não ter ânimo pra nada. Porque foi tudo, todas as minhas energias, todas as minhas forças guerreando. É por isso que quando há um processo de libertação, é por isso que quando acontecem situações específicas na sua vida, você cansa. Porque é uma batalha. Eu, quando tenho, sei lá, algum sonho, que é uma forma de revelação, eu acordo cansada, parece que eu trabalhei a noite toda. Porque foi uma guerra. Franciele, isso é uma dúvida de muitas mulheres. Eu quero te dizer que é um processo. Porque se você esperar estar totalmente curada, para você cumprir o que o Senhor quer fazer através de você, pensa comigo. Você vai perder muito tempo. Aqui eu não estou dizendo que a gente vai falar assim, Deus, eu vou fazer aquilo que o Senhor está me mandando. Mas dentro de casa, eu não sou um bom testemunho. Quando falamos de estar completamente curada, a cura é um processo. Até hoje eu estou na sala de tratamento de Deus. Até hoje. Eu não saio mais de lá. E você não pode sair mais de lá. Pensa comigo. Eu tenho também coisas da minha vida que eu estou constantemente levando até o Senhor. Mas eu quero te dizer, você não pode parar. Nós temos que identificar aonde é que o inimigo está querendo nos fazer parar. Por quê? Por isso que eu trabalho muito na imersão, por isso que eu estou falando para vocês. O que ainda é pendente na minha vida que eu preciso resolver? O que é um processo, que é algo assim que eu vou precisar constantemente estar lutando contra. Lembra do espinho na carne do apóstolo Paulo? Existem coisas na nossa história que vai ser uma batalha constante, vai ser um espinho na carne. Mas através disso, nós sabemos que nós temos a graça do Senhor, a misericórdia dele que nos alcança. Porque isso que é suficiente para você e para mim. Isso é suficiente para mim e para você. Então, quais são os traços dessa mulher que Deus está levantando neste tempo? Vamos lá? Primeiro traço dessa mulher. Ela é uma mulher que tem compromisso com Deus. Então, ela não se preocupa com a opinião das pessoas. Ela não se preocupa se ela vai ser rejeitada, se ela vai ser excluída, se ela vai ser envergonhada, humilhada. O compromisso dela é com o Senhor. Ela não tem medo. Se Deus falar para você, vai fazer tal coisa, eu quero que você faça isso para mim. Você vai. Não é só porque você é corajosa, mas porque você é temente a Ele. Então, a mulher que Deus está levantando neste tempo, ela não tem medo. Ela tem compromisso com o Senhor. Pode a pessoa não gostar, pode falarem o que for, ela vai. Ela tem certeza, foi Ele que me levantou. Eu sei quem eu sou nele. Então eu vou. Se Deus coloca um projeto na sua mão, você vai e executa. Então, primeira coisa, ela tem compromisso com o Senhor. Ela não tem medo. Você não pode ter medo. Porque o terreno que você vai entrar é um terreno difícil de lidar. Uma vez, quando a gente fala, é bonito se posicionar, é bonito estar em evidência, é bonito. Mas isso muitas vezes vai custar tudo, sabe, tudo. Quantas pessoas, elas começam a crescer e vem um divórcio. Sabia que o divórcio muitas vezes é uma guerra que se casar não soube lidar? Não souberam enfrentar?
Muitas vezes o seu chamado vai custar tudo. Ele vai investir pesado, o diabo, para destruir seu casamento. Destruir a coisa mais importante para você, que é a sua família. É por isso que vem sentimento de vergonha, sentimento de medo. Quem sou eu, Senhor? Na verdade, nós não somos nada mesmo. Mas a graça dele, a misericórdia dele te alcança. Ele quer te levantar para que você seja um testemunho vivo daquilo que ele fez na sua vida. Você tinha tudo para morrer. Você tinha tudo para deixar, para abandonar o barco. E você não abandonou. E você não parou. Pensa em uma estrada que você está andando. Um dia você estava parada lá, jogada nessa estrada. Mas o Senhor te limpou, te perdoou, te lavou, colocou vestes novas, sapato novo, aliança no dedo. E você foi e se tornou outra pessoa. E você continua essa estrada. Aí no meio do caminho você encontra mulheres que estão como você estava. O que você falaria para elas? Que há um perdão, que há uma graça, que há um pai, que tem vestes novas, roupas novas, sapato novo, aliança. Quando falamos de anel, aliança. Você pode ter sido o filho pródigo, você pode ter sido quem for. Deus está te levantando, muitas vezes, na área que você foi mais ferida, na área que mais doeu. Porque existem mulheres que já passaram, ou que estão passando pelo que você passou. Porque uma mulher curada, ela levanta outras mulheres. Agora pense nessa estrada que eu estava falando. Você vai querer ajudá-la. E aqui eu estou falando da parábola do bom samaritano. Nós não tínhamos... Quem éramos nós? E ele nos escolheu. Quem era você? Quem era eu? E ele nos limpou, nos lavou. Então, ser uma mulher usada por Deus não é ser uma mulher perfeita. É uma mulher que, por mais que teve uma história difícil, ela decide fazer diferente. Ela pode não ter tido o amor de um pai, de uma mãe, mas ela decide fazer diferente. Então, qual que é o primeiro traço dessa mulher? Ela tem compromisso com o Senhor. E o exemplo que eu peguei foi o de Ana. Ana subia anualmente ao templo. Ela não deixava de adorar, mesmo em meio à sua infertilidade. Mesmo em meio à sua infertilidade, Ana adorava o Senhor. E depois o Senhor dá um lindo presente para ela, um profeta. Glória a Deus. Segundo, mulheres disponíveis e obedientes. O que é disponíveis, Tati? Você já deve ter ouvido falar, né? Ah, minha vida está muito corrida. Eu não romantizo uma vida corrida. O Senhor não gosta de uma vida corrida. O Senhor está à procura, e a mulher que Ele quer levantar neste tempo é uma mulher que seja disponível. Disponível. Eu estou aqui, Senhor. E estar aqui não é falar, é ir para esse lugar. É ir para o secreto. Pai, eu estou aqui, eu quero receber, Pai, eu quero receber de Ti. A revelação eu quero que venha de Ti, Senhor. A direção eu quero que venha de Ti. Você pode fazer terapia. Você pode fazer cursos. Você pode fazer imersões. Você pode receber revelações. Mas nada substitui o seu secreto com Deus. Nada. Nada. Nós não podemos terceirizar algo que é imprescindível para nós. Então, a segunda coisa, essa mulher precisa, ela precisa ser disponível. Ela precisa ter uma sensibilidade ao Espírito Santo. Ela precisa ir para esse lugar. Por mais que você pode buscar orientações em pessoas.
Mas existem orientações que você precisa de receber do Senhor. A orientação da imersão, eu conto para vocês, que eu recebi do Senhor. Não foi uma revelação de fulano de tal que veio falar para mim. Não. Ele plantou no meu coração. E eu comecei a gerar semanas e semanas. Aí quando estava quase indo, aí sim o Senhor usou uma pessoa para falar comigo. Mas até então, eu não fiquei, será que é da minha cabeça? Senhor, será? Não. Porque quando o Senhor fala, é claro. Quando o Senhor fala, é claro. Mas é para quem está nesse lugar, lugar secreto. Talvez você está confundindo a voz de Deus. Será que é eu, Senhor? Será coisa da minha cabeça? Nós precisamos saber qual voz nós estamos ouvindo. A voz do Senhor, quando você está nesse lugar secreto constantemente, ela é audível. Você consegue ouvir por causa da sensibilidade. Então não adianta. Se você não tiver essa sensibilidade à voz dele, você não vai conseguir permanecer nesse lugar. Porque vai aparecer pessoas para te confundir. Lembra da palavra de Deus que existe? Pessoas que hoje em dia tem muito isso. Pessoas que revelam mentiras. Revelações que não procedem da boca de Deus. Que não foi Deus que falou. Por isso que tem muitas pessoas frustradas dentro das igrejas. Deus é uma pessoa e não aconteceu. Deus falou que ia fazer tal coisa e não fez. Você foi pedir a orientação de Deus? Será isso mesmo? Você pediu a confirmação do Senhor? Porque o que tem de pessoas confundidas dentro da igreja por causa de falsas revelações. Isso aqui é muito sério. 3. Mulheres que decidem permanecer nesse lugar. Eu não vou sair daqui até que o Senhor me responda. Eu não vou parar até que a obra esteja completa. Eu não vou desistir daquilo que o Senhor me entregou. Então, novamente, o que eu disse no início? Quais são os traços dessa mulher? Uma mulher que decide permanecer. Ela é injuriada, ela é perseguida, ela é caluniada. Ela está lá, persistindo. Ela não sai da posição. 4. Mulheres ousadas no meio do caos. E aqui nós lembramos mulheres como Débora. Mulheres que são levantadas para colocar ordem. Mulheres que são corajosas. Porque, sinceramente, você não pode ter medo. O medo não pode ter espaço em nós. Se nós queremos ser essa mulher que o Senhor está levantando neste tempo, não podemos ter medo. Glória a Deus. Ela se levanta e chama Baraque para a batalha. Uma mulher que não se cala diante da injustiça, mas profetizam e lideram com coragem. 5. Mulheres que edificam com sabedoria. A Esther, ela tinha tudo para se esconder. Vamos pegar um pouquinho da história de Esther? Nós temos alguns minutos ainda. Vamos lá. Esther, ela era órfã de pai e de mãe. Capítulo 2, versículo 7. E ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu. Olha só, então isso significa que ela tinha motivos para se esconder, para se sentir inferiorizada. Eu não tive meu pai, eu não tive minha mãe. Talvez você teve até seu pai e sua mãe, mas você não teve amor. Tati, eu não tive amor do meu pai, eu não tive amor da minha mãe. Eu te entendo. Mas eu quero te dizer que para além disso existe uma vida, existe uma paternidade do pai. Como psicóloga eu sei as feridas emocionais. Vamos dividir feridas emocionais, nossa história de vida. Como cristã eu sei também. Isso aqui não estou comparando, né? Porque as pessoas falam, você está comparando. Mas, gente, a palavra de Deus está acima de tudo. Não tem como. Então, a Esther, ela tinha tudo. Ela não tinha suporte. Ela tinha apenas um primo que acreditava nela. Talvez você fale assim, Tati, eu não tenho apoio da minha mãe. Eu não tenho suporte do meu pai. Tati,
eu sou rejeitada, eu sou ignorada, ninguém me ama. Agora eu quero te perguntar, e eu quero que vocês me respondam. Você tem uma pessoa, pelo menos, que acredita em você? Fala pra mim, vocês têm uma pessoa? Uma? Tati, eu tenho uma pessoa, eu tenho uma intercessora, Tati. Tati, eu tenho uma pessoa que confia naquilo que o Senhor entregou na minha vida, no meu ministério. Você tem pelo menos uma pessoa? Aqui está dizendo assim, se você tem, é suficiente. Porque Deus levanta pessoas para nos ajudar a chegar onde Ele quer nos levar. Então, se Ele levantou alguém, isso significa que Ele cuida, Ele se preocupa com você. Então, Ele levantou uma pessoa para cuidar de você. Glória a Deus. Olha que amor é esse. Eu sei que às vezes a gente pensa assim, mas eu tenho só uma pessoa, Tati, não importa. Segundo, o processo de preparação. Todo mundo sabe, né? Existe várias mulheres que trabalham com esse processo de preparação de Esther de 1 ano. Olha esse processo de Esther. 6 meses com óleo de mirra. Significa o quê, Tati? Purificação, cura e libertação. 6 meses com perfumes e essências, beleza, graça e identidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, mames. Então, ela passou 1 ano sendo tratada. E às vezes a gente pensa, nossa, Deus falou isso pra mim, eu já quero fazer. Muitas coisas a gente vai precisar de um processo de preparação. Isso é fato. Por quê? Nós não estamos lutando contra carne e sangue. Nós não estamos lutando contra pessoas. A sua guerra é bem maior. Mas, Tati, é tão fácil, é só ir lá e fazer. Mas você precisa, primeiro, estar preparada para isso. Para mim posicionar aqui como cristã, que não era só colocar na minha bio, cristã, não era isso, só isso não. Preciso que vocês entendam. Foi 3 anos. Primeiro o Senhor tinha que me dar coragem, porque eu tinha medo. Começou em 2022 para 2023. Segundo, Ele precisava me encher de ousadia, força, que nada que acontecesse me fizesse parar. Ele precisava me tratar em algumas áreas. Eu precisava de sensibilidade. Todos esses traços, estou falando que foram coisas que o Senhor foi trabalhando e está trabalhando até hoje em mim. Eu não podia me confundir. A psicologia tem teorias, e muitas das quais eu não concordo e não acredito. Algumas que vão contra ao que eu creio. E aí entra um ponto aqui muito importante. Quem é Senhor da minha vida? Então, eu tinha que chegar ao ponto de me posicionar, ao ponto de poder perder isso, perder tudo. Era tudo ou nada. E no começo eu tive medo. No começo eu tive muito medo. Senhor, como vai ser, Pai? E se as pessoas não me acompanharem mais? E eu fico tão feliz que às vezes a gente pensa assim, vai ser meu fim. E Deus diz, é só o começo. Talvez você pense, Tati, é meu fim, é só o começo da obra que Ele está realizando na sua vida. Glória a Deus. Antes de te levantar, Deus vai tratar o que está escondido. As feridas invisíveis, os traumas familiares, as frustrações que você teve, as quebras de confiança, as pessoas que muitas vezes passaram pela sua vida e deixaram marcas profundas de traição, de abusos, ou padrões repetitivos da sua história. Tati, eu cresci num lar onde meus pais brigavam muito. Tati, eu cresci num lar que meu pai era alcoólatra. Meu pai, sei lá, brigava com minha mãe. Padrões que você vai precisar ser curada. Porque Ele quer te preparar para o lugar onde Ele quer te posicionar. Certamente você já ouviu. Lembra da história de Elias?
Eu sempre falo ela porque foi ela que fez o Senhor falar comigo. Tati, é tempo de sair da caverna. Mas teve um ponto muito importante. 3 vezes o anjo foi naquela caverna, enviou alimento e levou água. Elias, ele volta a dormir. Deus está enviando pessoas para cuidar de você. O Senhor está te falando o que tem adiante de você, aonde Ele quer te usar, onde Ele quer te levar. Ele está levando alimento. Aí você vai de novo pro sono da indolência, achando que Deus está brincando. Aí o Senhor vai lá e fala para Elias, Elias, levanta e come, porque a sua jornada é muito longa. Em outras versões, o que eu tenho para fazer através da sua vida ainda não acabou. Não acabou. Então isso aqui é muito sério. O que muitas vezes parece demora é Deus te preparando. Então Deus não escolhe mulheres perfeitas, Ele escolhe mulheres disponíveis. Sabe, enquanto muitas pessoas não querem, estão brincando, aí você vai e se posiciona. Esther tinha uma origem marcada pela dor, mas ela não usou isso como desculpa. Mas Deus, no meu passado aconteceu isso. Deus. E aqui eu não anulo a sua história. Eu não anulo a sua dor. Tá? Quero que você entenda perfeitamente isso. Eu entendo muito e muito bem. Mas você não pode ficar presa nela. Você precisa sair dessa caverna. Eu quero ficar aqui escondidinha, Tati, que ninguém vai me encontrar, ninguém vai me ver. Querida, você vai precisar estar em evidência. Muitas vezes. Ai, Tati, eu não gosto de aparecer. Você vai ter que aprender a aparecer. Tati, eu sou tímida. Pede pro Senhor te dar muita coragem, ousadia, para você conseguir se posicionar onde Ele quer que você se posicione. O posicionamento de Esther foi fruto de uma obediência e coragem espiritual. Lembra? Olha o que Mardoqueu disse para ela. Olha, quem sabe que não foi para um tempo como este que o Senhor não te levantou como rainha. E ela sabe o que ela fala? Se for necessário morrer, eu morrerei. Se for necessário perder tudo, Tati, eu estou disposta a perder tudo. Mas o meu chamado é maior do que a minha própria vida. É isso que está dizendo aqui. Isso aqui não é arrogância. Aqui significa que ela estava rendida totalmente à obra que o Senhor queria fazer através da vida dela. E por último, Deus está levantando mulheres como Esther, que não vivem presas, vítimas da sua história, que vivem para além da dor, que a sua história acaba se tornando um testemunho da restauração do Senhor na sua vida. Segundo, que não repete os mesmos padrões da família, da cultura ou do mundo, mas rompe com eles. Se na minha casa foi assim, eu vou ser diferente. Se no contexto atual está acontecendo isso entre as mulheres, eu vou ser uma mulher, vou ser um instrumento de cura para este tempo. Mulheres que também não têm medo do processo de cura e purificação. Elas entendem que a preparação antecede aonde o Senhor quer levar elas. É um processo que não tem como nós fugirmos. Elas sabem que foram chamadas não só por si mesma, mas por um povo. Como Esther, que se posicionou por uma nação. O seu chamado ele não é sobre você. É sobre as vidas que dependem da sua obediência. Todo devocional, vocês vão ver que eu trago um estudo. Tati, eu quero o estudo do seu devocional. É só entrar na minha bio. Tati, eu quero, eu envio. Vocês vão ter vários estudos, viu? Que toda live eu faço um estudo. Tati, então o que isso significa? As mulheres que Deus está levantando neste tempo são mulheres que não negligenciam a sua vida espiritual. Mulheres que amam, mulheres que perdoam, mulheres que se rendem àquilo. O que é mais importante para você hoje? É as críticas?
Tati, eu tenho dificuldade para lidar com críticas. Vamos tratar essas críticas. Tati, eu me comparo muito. Vamos tratar essa comparação. Tati, eu tenho dificuldade para falar em público. Ah, se você conhecesse a minha história. Isso eu conto na imersão para as mulheres. E vamos lá. Por que isso é importante? Essas coisas, que são pequenas coisas, que eu acho que vocês conseguem superar, não tenho dúvida disso. São coisas que podem te paralisar no meio do caminho. Então, se você não supera, não lida, em algum momento isso vai gerar. Vai fazer seu ministério parar. Então, quais são as mulheres que Deus está levantando neste tempo? Vamos recapitular? Mulheres que têm compromisso e sensibilidade ao Senhor. Segundo, mulheres disponíveis e obedientes. Elas não negligenciam a sua vida com Deus. Ela não teme pessoas. Ela teme ao Senhor. 3. Mulheres que decidem permanecer. Não importa o que aconteça, ela não para. Mulheres que já foram feridas, mas decidiram fazer diferente, apesar da dor que elas tiveram. Mulheres que são ousadas no meio do caos. Mulheres que não aceitam a injustiça. Mulheres que edificam com sabedoria. Mulheres que amam. Que amam realmente. E falar que amam, muitas pessoas falam que amam. Vamos lá. Quero compartilhar com vocês que nesse mês agora de julho, nós teremos um intensivo de 3 dias ao vivo gratuitamente. Isso mesmo, vocês não vão pagar nada. Nós teremos um intensivo gratuito de 3 dias. Que o Senhor tem falado muito comigo que vocês estão precisando disso. De 3 dias, onde nós vamos trabalhar alguns pontos. 3 pilares nesses 3 dias. Quais serão as datas, Tati? Eu estou ajustando ainda as datas, mas provavelmente vai ser dia 14, 15 e 16 de julho. Não, de julho, isso mesmo. 3 dias, vai ser um intensivo de aula ao vivo. Não vai ser no Instagram. Vai ser num lugar reservado, em um lugar retirado. E por que, Tati? Existem coisas que eu só posso falar e compartilhar num lugar reservado. Eu não posso falar tudo aqui. E também tem que ter uma decisão de cada uma de vocês. Nós faremos um intensivo de cura emocional e também libertação. Para trabalhar algumas coisas que o Senhor tem alinhado. E como que é o nome do intensivo, Tati? De dentro para fora. Primeiro ele precisa tratar você dentro, para depois te enviar. Então nós teremos nosso intensivo gratuito de 3 dias. Tati, eu quero participar desse intensivo. Você vai entrar no meu grupo. Eu acho que tá nos stories ele. Você vai entrar no grupo de espera da 3ª turma da imersão. Por que lá? Porque lá eu vou compartilhar. O intensivo você não vai pagar nada, você fica tranquila. Não vou cobrar nada. É 3 dias. Mas nós teremos uma preparação para esse intensivo. Que eu vou compartilhar lá. Tá? Certo? Vocês entenderam? É que a live, eu tenho mais 2 minutinhos para encerrar ela. Nós teremos um intensivo. E aí, depois do intensivo que vocês fizerem, vocês vão decidir se vocês querem fazer a imersão Geradas para um Propósito, que é a última turma. No intensivo, nós vamos falar sobre alguns pontos muito importantes para este tempo, que nós precisamos alinhar. Porque esse intensivo, de dentro para fora, é de posicionamento. Mulheres que precisam se posicionar para aquilo que o Senhor já falou que precisa fazer através da sua vida. Mas você tem se calado, você tem pensado que não é com você, você tem tido medo. Você tem tido guerras emocionais, feridas, pendências, coisas que têm paralisado você. Então, se você sente que não, Tati, é comigo. Eu sinto que o Senhor tem um chamado na minha vida. Eu sinto que eu preciso me posicionar mesmo, porque vai ser um processo. Esses 3 dias vamos trabalhar alguns pontos
E um dos pilares vai ser cura e libertação. Então você vai entrar no meu grupo. Eu vou encerrar a live agora. Eu quero agradecer a cada uma de vocês que estiveram presente aqui comigo nesse tempo. As que quiseram o estudo, mandem mensagem para mim, que eu vou te mandar. Eu te espero no próximo devocional. Os nossos devocionais são todos os sábados, tá? E eu creio que o Senhor falou ao seu coração, porque Ele falou também muito ao meu coração. Então não perca, se você quer participar do intensivo, vai ter um limite X de pessoas, tá? Vai ter no grupo já tem 200 mulheres, no grupo de espera. O intensivo, porque na sala onde eu faço, só pode 100 mulheres. Então o intensivo é para 100. Isso mesmo. O intensivo vai ser para 100. Então mandem mensagem para mim, eu espero vocês, tá? Manda mensagem para mim do estudo que eu envio, tá? Chama no direct que eu envio para vocês. Um beijo, que Deus abençoe o final de semana de vocês. Tchau, tchau.